Vamos orar, pedir que Deus nos ajude nesse momento, quando vamos tratar desse tema, fuga e omissão. Fuga e omissão. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, nós te louvamos pelas tuas ternas misericórdias para conosco, porque o Senhor nos conduziu até aqui e nos trouxe, Senhor, para tratar desse tema. Pedimos que o Senhor nos confronte com a tua palavra e nos ajude a caminhar, enfrentando e encarando as dificuldades e os problemas com os quais o Senhor quer nos lapidar e moldar. Nos ajuda a agirmos, nos portarmos de forma varonil, como a tua palavra mesma nos instrui. E tudo isso na dependência do Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a omissão e a fuga é, sem dúvida, um dos nossos pecados favoritos, né? Como o pastor Alain mesmo mencionou ontem, né? Não é um pecado que nós começamos a praticar em nossa sociedade moderna, mas é um pecado que nos acompanha desde o Éden, né? Tem origens adâmicas, né? Como bem foi dito aqui. Então, hoje eu quero tratar de forma muito breve com os irmãos de duas coisas. Uma é, primeiro, de que maneira nós então fugimos e costumamos fugir como homens. Seria uma parte em que nós vamos identificar o nosso pecado e as dinâmicas do nosso coração, como é que ele age. E em segundo lugar, como então podemos parar de fugir e nos omitir enquanto homens, já que esse é um dos nossos pecados favoritos. Então, de que maneira fugimos? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo, livro dos Salmos, capítulo 55. Salmo de número 55, a partir do versículo 4 até o versículo 8, diz o seguinte: Salmo de Davi: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Aqui vemos um sentimento que é compartilhado por muitos de nós em meio às dificuldades. O salmista quer fugir. Ele quer fugir, ele quer ter asas como de pombas para fugir de toda a desolação, de toda a confusão que ele está vendo na praça pública do seu país, do engano, da mentira, da corrupção, dos problemas que são muitos ali para o rei resolver, e ele quer fugir. Mas essa fuga de Davi é interessante, porque ele quer fugir para onde, irmãos? Para que lugar aí ele quer fugir? Para o deserto. Imagine você fugir para o deserto. Fugir para o deserto, o que é que você vai encontrar no deserto? O deserto é um lugar de desolação, o deserto é um lugar de provação, é um lugar de aridez, é um lugar de dificuldade. Fugir para o deserto figura e mostra para nós aquilo que nós fazemos quando nós queremos fugir. Nós queremos fugir para qualquer lugar, menos para o lugar certo. E às vezes a nossa fuga é para o deserto. Quem dera termos asas para fugirmos e ficar lá isolados. Esse sentimento de isolamento é o que o salmista aqui deseja. E precisamos, como eu disse, entender qual a dinâmica do nosso coração quando nós buscamos isso, quando nós queremos fugir, quando nós buscamos nos omitir. Assim como vimos ontem, a dinâmica do nosso coração em relação ao temor de homens, da mesma forma, o nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, também atua
criando rotas de fuga para nós, caminhos pelos quais podemos escapar, mas mantendo a pose, né? Porque não queremos uma fuga covarde, queremos fugas que não deixem à vista o fato mesmo de que estamos fugindo. E cabe perguntar aqui, nessas palavras iniciais, do que você quer fugir? Do que você tem fugido na sua vida? E de que forma você tem fugido? Todos temos coisas difíceis para encarar, fatos difíceis que às vezes não queremos nem tocar no assunto. E pode ser que você esteja fugindo de alguma realidade. Qual a sua experiência comum diante de notícias ruins que sempre chegam, invariavelmente chegam e batem a nossa porta? Talvez um diagnóstico médico negativo. Vamos fugir, vamos fingir que não está acontecendo. Deixa aí. Quem vai ao médico está procurando doença. Isso nós queremos fugir, querendo fugir. Talvez de uma notícia profissional frustrante, algo que não vai dar certo, ou um feedback que nós já recebemos e estamos vendo que a coisa não está muito boa para o nosso lado. E fingimos que nada, vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Diante da dor, da insegurança, da ansiedade, que foi tratada aqui ontem, da necessidade de termos e travarmos algumas conversas difíceis com algumas pessoas, e estamos às vezes arrodeando, fugindo, não queremos, vamos falar de coisa boa, não vamos estragar a amizade. Que rota de fuga é que nós pegamos? Corremos às vezes para qualquer coisa que nos distraia da nossa história e nos faça esquecer as dificuldades, esquecer os problemas. Talvez não sejamos mais aqueles homens que vão sentar para assistir o futebol e ficar lá e passar a tarde inteira, né? Naquela figura clássica, né? Do homem inativo, imóvel e desinteressado ali no sofá. Talvez já tenhamos superado esse estereótipo, mas somos muito criativos e as nossas opções são muitas. O nosso coração cria a todo momento novas rotas de fuga para onde possamos escapar. Adotamos a filosofia, parece piada isso aqui, mas é bem verdade, se encaixa bastante, do Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Queremos viver a vida como um Hakuna Matata. Esquecer dos problemas, fingir que não está acontecendo nada difícil. Vamos ver as coisas boas da vida, vamos só pensar positivo e o nosso problema ele vai sumir. Isso nos leva às vezes, irmãos, a uma busca por diversão, a uma busca desenfreada por diversão. Às vezes vai nos levar ao silêncio. Isso é uma outra rota de fuga enquanto homens. Os meus problemas ninguém entende, então eu vou lidar com eles. Eu vou lidar com esses problemas. E agora eu vou virar um sujeito durão. Eu não compartilho nada com ninguém. Os problemas são meus e eu vou resolver. Aliás, não vou resolver, vou só guardar. E adotamos então a rota do silêncio. Há também a rota da procrastinação. Coisas que não são necessariamente erradas, coisas que são até boas e legítimas, eu vou falar depois um pouco mais sobre elas, mas que se tornam substitutos daquilo que realmente precisaríamos fazer. Então, Lutero fala, e dá para compararmos aqui, sobre uma forma sutil como às vezes negamos a Cristo. Ele disse que negamos a Cristo quando dizemos muitas coisas boas e importantes e verdadeiras, mas não falamos e não levantamos a nossa voz justamente contra aquela verdade específica que está sob ataque e que precisa ser defendida. Então estamos às vezes falando um monte de coisa boa, importante, verdadeira, mas estamos negando a Cristo por quê?
porque não estamos nos levantando contra algumas coisas que precisavam ser confrontadas. E da mesma forma ocorre com a nossa rota de fuga. Nós nos entregamos a muitas coisas boas, verdadeiras e importantes. Buscamos viver de forma muito ocupada, muito agitada, mas em nossa vida, quando vemos, estamos carentes justamente daquela única coisa que não poderíamos estar deixando de fazer. E o que é isso? Fuga. Estamos fugindo. Estamos achando rotas nobres de fuga, avenidas dignas de caminhar, mas que nos levam para longe daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Muitos buscam alívio, provocando inclusive dor em si mesmo. Dor em si mesmo. Punindo a sua própria consciência, punindo-se no seu próprio corpo, estragando a sua vida, a sua saúde, para fugir, não lidar com os problemas. Isso é um comportamento típico. Certa vez acompanhei um irmão e que ele disse assim: eu queria sair por aí andando, viver como um mendigo, um lugar que ninguém me conhecesse. E o que é isso, irmãos? Ele não conseguia lidar, não estava conseguindo lidar com as consequências dos seus atos, nem com a realidade difícil em que ele mesmo havia se colocado. E, portanto, seu coração expressava esse desejo muito forte de fugir, de deixar para trás tudo, mesmo que isso custasse viver na mendicância. Mesmo, irmãos, mutilar-se é uma forma bizarra de fuga e acontece, às vezes a gente pode não entender, mas acontece inclusive com pessoas que experimentam a grande dor, ou um trauma, ou um abuso, ou alguma coisa, buscam mutilar-se. Por quê? Porque a mutilação ela vai trazer um alívio, vai trazer uma dor física diferente daquela com a qual a pessoa não está sabendo lidar. E a forma mais extrema de fuga, qual é? Suicídio. O suicídio dá para o homem a impressão de que ele vai resolver todos os seus problemas de uma vez só. Se o meu problema são dívidas, se o meu problema é o meu casamento, se o meu problema são coisas que eu fiz errado, culpas, coisas que eu carrego, o suicídio então vai dar essa impressão de que eu vou resolver tudo de uma só vez. Isso é o extremo. Mas há outras rotas, várias outras rotas, e eu faço questão de mencionar para que você talvez veja e analise que rota você tem seguido. Um prato de comida é uma rota deliciosa de fuga. Buscar o alívio que a comida traz. O alívio. Abuso de álcool é uma rota de fuga, pois talvez eu não perceba, mas eu estou buscando uma forma de entorpecer, de me entorpecer e de não lidar com uma realidade que talvez seja muito grave ou difícil de resolver. Então, eu busco sempre uma espécie de abuso. Tudo isso que eu mencionei, irmãos, a maioria dessas coisas são alívios de curto prazo, né? Tirando o suicídio. Mas que não vão nos trazer, nenhuma delas, uma solução de longo prazo. Pelo contrário, ao fugir, nós estamos tentando resolver os problemas que temos, criando novos problemas. E qual é o caminho que você tem buscado? Eu repito a pergunta: qual é o seu caminho de alívio? Qual é a sua rota de fuga preferida? Talvez a pornografia ofereça alívio instantâneo a muitos homens. Talvez rolar as redes sociais sem fim, vendo a vida dos outros,
nos envolvendo nas questões que estão por aí, seja só uma rota de fuga. Comprar coisas que nos ocupam e distraem. Ou algo até que parece não ter nenhuma relação, queimarmos as pontes nos relacionamentos com as pessoas. Quando o meu problema vem, eu jogo tudo aí por cima de alguém, acabou. Se é o meu patrão, eu peço demissão, eu esculhambo tudo, eu saio da empresa, eu tomo prejuízo, mas eu não aceito, eu não reavalio nada, eu não enfrento nada do meu problema. Tudo para não encarar o erro. E quem quiser que fique na frente. Às vezes eu posso assassinar a reputação de alguém para não reconhecer as minhas faltas. Ou como Davi, eu posso assassinar de verdade porque eu quero fugir, simplesmente fugir das consequências. Eu não tenho nem nada contra a pessoa, mas é difícil assumir aquele erro. Então, eu jogo para lá. Às vezes não fazemos coisas destrutivas, irmãos, mas coisas que são, como disse, boas, necessárias e corretas. Como, por exemplo, nos afundar no trabalho. Quantos homens adotam essa rota nobre de fuga? Porque o homem é o provedor. E se eu estou me dedicando intensamente ao meu trabalho, parece que eu estou também pensando na minha família. Mas eu posso estar fazendo justamente o contrário daquilo que parece. Negligenciando a minha família e buscando viver de forma ocupada. Servir ao reino. Quer ocupação mais legítima do que essa? E é assim que temos visto muitas famílias se destruindo, mesmo no meio da igreja. Papai está muito ocupado com o reino para dar atenção para nós, para dar atenção para a própria casa. Não só fugimos, irmãos, fazendo coisas destrutivas, mas fugimos fazendo coisas boas, úteis, necessárias, mas que não são exatamente o que precisávamos fazer naquele momento. Acompanhamos as discussões políticas. Obrigado. Com um interesse apaixonado, sob o pretexto de sermos cidadãos conscientes. E o que isso faz? Suga toda a energia que precisávamos gastar com outras coisas. Até quando desejamos a volta de Cristo, que é algo que a Escritura nos instrui a fazer. Muitas vezes não fazemos isso pelo motivo correto. Se fosse para que a política continuasse como eu queria, talvez não estivesse pensando tanto na volta de Cristo. Mas entrou o candidato que eu não queria e vem, Senhor Jesus. O que é isso? É um desejo genuíno por Cristo? Isso revela como o nosso coração está buscando fugir. Eu não quero enfrentar esses problemas. Vai ser difícil. Então o que é que eu busco? Uma rota de fuga. E uma rota de fuga piedosa. Porque devemos, de fato, ansiar pela volta de Cristo. E por bons governantes, obviamente. Mas veja a dinâmica do nosso coração, como é enganoso e corrupto. O fato, irmãos, é que nós queremos fugir o tempo todo para não encarar os nossos problemas. E essa é uma falha terrível dos homens. Não que as mulheres não fujam, mas sabemos que temos a responsabilidade por certas coisas. E o caminho que adotamos é o da omissão. Para piorar a situação, estamos vivendo em uma sociedade que adora desculpas. As pessoas estão sensíveis às fragilidades do outro. E o que mais querem é mais pessoas que se coloquem nesse lugar de vítima. Um lugar de derrota. Um lugar de coitadismo. Realmente ele não tinha condições de fazer diferente. Por isso, por aquilo, desculpas. E o que nós queremos são desculpas. E se chega alguém oferecendo boas desculpas, me dê. Um especialista falou isso.
Então, quem sou eu? Certo? São ofertas fáceis e atrativas, porque nós mesmos já criamos as nossas rotas. E se chega alguém oferecendo outras prontas, vamos em frente. Sem esforço. Sem esforço para justificar o nosso erro, o nosso fracasso. E não precisarmos agir como devemos e fazer aquilo que deve ser feito. Como então, irmãos, crescermos como homens de Deus se vivemos a dar desculpas e a fugir? Fugir por qualquer razão. Nos omitir, deixando nossas responsabilidades, buscando pretextos nobres para não fazermos o nosso dever. Como vamos, enquanto maridos, dar encorajamento às nossas esposas, dar encorajamento aos nossos filhos, para que encarem a realidade e aceitem as circunstâncias difíceis que podem aparecer, se nós estamos fugindo? E isso vai ficar claro na nossa casa. Se papai enfrenta ou não a situação, isso vai estar claro para os nossos filhos. Graças a Deus temos um caminho melhor a seguir. Nem as nossas rotas, nem as rotas que o mundo oferece, mas temos um caminho melhor. Porque Provérbios nos diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Podemos seguir o caminho do Senhor em meio às dificuldades. Então, agora que entendemos um pouco da dinâmica do nosso coração, do modo como o nosso coração atua, de como nós sutilmente buscamos refúgio em tudo, nas coisas lícitas ou ilícitas, como pegamos as coisas boas e abusamos delas para fugir, precisamos nos perguntar, como então parar de fugir? Vamos ver um outro salmo. Salmo 57, 1. Diz o seguinte, outro salmo de Davi. Veja que interessante que no título, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então esse salmo é um salmo de fuga. Mas veja que é uma fuga bem diferente da anterior. Veja para onde Davi quer fugir agora. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Não é no deserto, irmãos. Não é numa casa de campo, não é numa casa de praia, não é num seriado, não é num prato de comida, não é no Instagram. Não é em nada que nós vamos encontrar refúgio para as nossas dificuldades. Em ti me refugio. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Ao invés de usarmos, então, os nossos métodos de fuga, devemos adotar o caminho de Deus. Olhar para a palavra de Deus vai nos direcionar para um caminho melhor, que não vai ser marcado por rotas de fuga, mas pela graça que nos capacita através da fé. A suficiência nunca pode estar em nós, porque nos abalamos por problemas grandes e pequenos. Ficamos ansiosos por coisas que realmente são complicadas e por amenidades. Precisamos escapar, de fato, na nossa vida, de situações difíceis. Constantemente. Não é negar a realidade. Não é negar a realidade. Mas não usar os nossos próprios métodos humanos e as nossas próprias rotas de fuga. Deus já nos deu os meios de escape e Ele se ofereceu para que nós também conseguíssemos escapar de situações difíceis.
por mais sedutoras que pareçam as nossas rotas, as nossas coisas muito engenhosas, o nosso verdadeiro escape está em Deus e precisamos então abandonar, nos comprometer, reconhecer, entender como nosso coração funciona e nos comprometer a abandonar os nossos métodos, reconhecendo-os como ineficazes, métodos ineficazes de fuga diante das dificuldades e aprender a depender corajosamente do Senhor. Sempre vamos buscar alívio. A questão é onde. Onde? E o nosso alívio como salmista, como o do salmista, precisa estar em Deus, em Deus. Como homens, precisamos lembrar de duas verdades bíblicas muito bem pontuadas pelo pastor Douglas Wilson. Primeira é o seguinte: você, enquanto homem, ou no caso dos meninos, vocês serão responsáveis por tudo o que acontecer na sua casa. Vou repetir, você é o responsável por tudo o que acontecer na sua casa. Mas isso não significa que você é o culpado por tudo o que acontecer na sua casa. Essa é uma distinção interessante que nos ajuda a lidar com a questão. Se o meu filho joga uma pedra no carro do vizinho, eu não sou culpado pelo que ele fez, mas eu sou o quê? Responsável. Eu sou responsável. Porque o vizinho não vai pedir, não vai botar o meu filho na justiça. Mas ele vai vir tirar satisfação comigo e vai dizer: você é o responsável. Seu filho jogou a pedra no meu carro. Certo? Da mesma forma, tudo, irmãos, que acontece no nosso lar, não adianta vivermos buscando em quem colocar a culpa. Não adianta olhar para a nossa esposa, não adianta olhar para qualquer história do passado, não adianta olhar para os pais dela, os avós dos seus filhos. Coisas que podem explicar muitas situações, mas a responsabilidade é toda sua. A responsabilidade é toda sua. Se os seus filhos não vão bem, a culpa não é da professora, daquela escola que não ensina. A culpa não é dos amigos da rua. A culpa é sua. A responsabilidade é sua pelo modo como o seu filho tem agido. Da mesma forma com a nossa esposa. Somos responsáveis, somos o cabeça do nosso lar. Não é uma divisão de autoridade. Minha esposa manda um pouco em mim, eu mando um pouco nela. Você é o cabeça do seu lar. E a cabeça dirige o corpo. E é responsável. Quando Deus encontrou Adão no jardim, ele não disse: Eva, mas mulher, Adão. Então, Adão quis fugir e quis colocar a culpa em Eva, como nós fazemos ainda hoje. Mas a responsabilidade é toda dele. E tenho certeza que os irmãos têm clareza a respeito desse ponto. Primeiro ponto, a responsabilidade é toda sua. Se não é ainda, porque você está debaixo da guarda de seus pais, cresça sabendo disso. E os pais treinem os seus filhos nesse caminho. Quando nós gostamos ou aceitamos muitas desculpas, o que é que as pessoas fazem? Elas adoram viver dando desculpas. Quando nós aceitamos todas as desculpas que os nossos filhos trazem, o que é que eles vão fazer? Vão viver dando desculpa para nós. Quando nós paramos de aceitar as desculpas, há um chamado à responsabilidade. Não treinemos, então, os nossos filhos para serem bons apresentadores de desculpas, mas para que eles possam, desde cedo, começar a assumir, sentir, saber que eles são responsáveis. E serão por muito mais quando crescerem. E precisam aprender isso desde cedo. Segundo ponto, não só somos os responsáveis por tudo, mas precisamos saber, outra verdade geral, que a autoridade flui para quem assume responsabilidade. Isso é um princípio irrevogável. Já viram? Tem lá uma prova, uma competição, está todo mundo perdido. Aí chega alguém e diz: espera aí, vamos fazer o seguinte, assim, assim, assado. Eu vou fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Do nada, ninguém botou aquela pessoa ali de líder. Mas o que acontece? Ele, à medida que ele assumiu responsabilidade, fluiu para ele autoridade. Autoridade.
Não é assim no seu trabalho? O chefe tem uma tarefa nova, difícil, mais complicada. Ele vai dar para quem? Para o que está sem fazer nada ou para aquele funcionário que já está por aqui de serviço? Quem é que vai receber a tarefa nova? O funcionário que assume responsabilidade, que é responsável, que é pontual. Ele vai receber essa tarefa, vai meio que ser punido pelo seu bom serviço. E ele vai, então, assumir mais responsabilidades ainda. E vai ter o que também? Autoridade. Autoridade. Da mesma forma, em todas as esferas em que estamos. Eu não posso ter autoridade na minha casa se eu não assumo responsabilidade. Porque, e aí a grande questão, vai ser uma autoridade oca, vai ser baseada, vai ser forçada, vai ser uma imposição de autoridade, se eu não assumo a responsabilidade. Mas à medida que eu assumo a responsabilidade, o que é que acontece com a autoridade? Ela vai fluir para você. Ela vai fluir naturalmente. Seus filhos e a sua esposa verão isso. Verão isso. Então, sabendo, irmãos, da nossa responsabilidade, da mesma forma na igreja, né? A autoridade ela não vem meramente de um cargo, de uma nomeação, mas vem do serviço. Vem do serviço. Sabendo então, irmãos, da nossa responsabilidade, o que nós devemos fazer? Devemos confessar a nossa negligência e assumirmos o nosso papel. Não buscar rotas de fuga, mas encarar o problema de frente. Que bênção é quando nós encaramos o nosso problema de frente. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram essa experiência em alguma esfera da sua vida. Quando nós colocamos, como o pastor falou, o elefante está ali na sala, mas nós não estamos fingindo que ele não está. Nós chamamos o feito à ordem e vamos resolver. Agora vamos resolver isso aqui. Isso é uma grande bênção. E Deus, de fato, abençoa tais esforços. Quando em casa, com a nossa esposa, temos um problema e vamos resolver. E às vezes nós não queremos resolver, sabe por quê? Não queremos resolver um problema da nossa esposa, uma falta em que ela está. Por quê? Porque se eu tentar resolver isso aqui, ela vai trazer tanta coisa em que eu estou em falta, que é melhor deixar ela quieta lá com o problema dela. Eu não quero assumir a responsabilidade. Por quê? Eu quero fugir. Eu não quero problema. Olha, de problema eu estou cheio. Não quero DR. Eu não quero confusão. Vamos viver em paz. Vamos fingir que nada está acontecendo. E os papelzinhos de bala vão se acumulando embaixo do sofá. A figura que o Douglas Wilson usa. E às vezes o casal vai tentar sentar no sofá, o sofá está dessa altura. Não dá mais para usar. De tanto problema que tem. Então, às vezes, com os nossos filhos, coisas difíceis que precisamos tratar, com um irmão com quem nos desentendemos, com um colega de trabalho, a autoridade flui quando assumimos responsabilidade e não deixamos os problemas dormirem, crescerem, se reproduzirem. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai mais nem conseguir resolver. E nisso a Escritura vem ao nosso socorro. Porque isso não é invenção aqui. Isso é o modo como a Escritura diz que nós devemos agir. Acertos de conta rápidos. Rápidos. Não se põe o sol sob a vossa ira. Mateus 18, para tratar as ofensas dos crentes na igreja. É assim que Cristo quer que sua igreja seja governada. Tudo passado a limpo, tudo resolvido. Não significa que as confusões vão acabar. Mas é um método como Cristo governa a sua igreja. E Mateus 18, sempre olhamos para os presbíteros, para a disciplina, para o final. Mas como é que começa Mateus 18? No 1 a 1. Você tem um problema. Vá, encare, resolva, não venha me contar. Resolva. Procure seu irmão, trate, assuma a sua responsabilidade. É assim que Cristo governa a sua igreja.
Ninguém tem o direito de fugir. E também, irmãos, não estamos sozinhos, devemos lembrar disso, não estamos sozinhos nessa tarefa. Nessa tarefa de nos ajudarmos. Esse acampamento, como o pastor bem mencionou, é um encontro para desenvolvermos e fortalecermos os nossos laços de amizade entre homens. E temos pessoas aqui, certamente, com quem podemos compartilhar as nossas lutas. Não vamos ficar nos fingindo de fortões nessas questões, porque temos as mesmas lutas, os mesmos desafios, as mesmas fraquezas. O que muda é a forma como nós fugimos. Mas todos nós aqui gostamos disso. É mais confortável. É para onde a nossa carne puxa. É para onde o nosso velho homem nos chama. Fuja, não, sem confusão, já tem problema demais. Não fique procurando problema. Então, temos as mesmas lutas e podemos e devemos nos apoiar e não sofrermos sozinhos. Deus certamente colocou outros homens em nossa vida para podermos nos encorajar nessas verdades difíceis. Quem é que vai chegar para você e vai dizer, rapaz, você precisa fazer isso? É aquele seu colega que está fugindo do trabalho, está fugindo até de casar, ele tem medo de casar, ele tem medo de ter filho. Ele vai chegar para você e vai dizer, não, você está errado. Procure sua esposa. Confronte. Trate. Se não resolver, você vá adiante. Você não pode permitir isso na sua casa. É ele que vai dizer isso? É de um homem cristão, corajoso e que também está lutando pela graça, através da fé, para encarar os seus próprios problemas, que vamos ouvir isso. Se é que vamos ouvir. Tem que ser daí, vai ser daí. Mas ainda, precisamos olhar para Cristo. Por quê? A nossa esperança não pode estar no homem. Vimos e sabemos quem somos. E talvez o seu amigo também não queira. Talvez ele, diante do seu problema, ele também queira fugir. Queira fugir do seu problema. É um problema difícil de lhe ajudar. E talvez ele fuja também. Mas Cristo suportou tudo por nós e enfrentou todas as provações sem jamais fugir. Sem jamais fugir. Ainda que tenhamos boas razões para escapar, a nossa fé em Cristo nos lembra que temos razões ainda melhores para dependermos corajosamente do nosso Salvador nos altos e baixos da vida. Os problemas virão. Os problemas virão. As coisas mudam o tempo todo. Mas Cristo é sempre o mesmo. Hoje, ontem, hoje e sempre. Podemos então, irmãos, pegar uma rota diferente, a rota de depender de Deus de forma corajosa em meio às dificuldades. Daí a importância do nosso crescimento na fé, do uso dos meios de graça, da leitura da palavra, da oração, dos sacramentos, da comunhão com o povo de Deus. A dependência corajosa de que falo não significa que não teremos mais medo e nem vontade de fugir. Mas significa que confiamos em Deus e escolhemos buscar a Deus em vez dos nossos métodos de fuga. A palavra de Deus é nossa fonte de sabedoria e de direção e vai mostrar vários exemplos de homens fugindo para a nossa instrução. E também, como vimos, o mesmo Davi, ora fugindo, querendo fugir, ora confiando em Deus. E a fuga pode ser atraente, mas a dependência corajosa do Senhor vai nos levar a encontrar soluções duradouras para os problemas. Soluções duradouras para o problema, se confiarmos na sua provisão. Então, ao enfrentarmos dificuldades, pegue aí o seu problema. Pegue aí a sua fuga. Aproveite que as esposas não estão aqui, elas não vão perguntar, não se preocupe com isso. Pense no seu problema sinceramente diante de Deus e pense nas rotas de fuga que você tem adotado. Enfrente as dificuldades com oração e reconhecendo diante de Deus e, quando necessário, diante dos outros, a quem você deveria
está por quem você deveria ser responsável. A sua covardia e o seu medo diante de situações difíceis. Avalie as consequências de fugir e reconhecer que elas trazem problemas, de longo prazo. E, para concluir, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Há um triunfo em nossa caminhada. Nossa caminhada, enquanto cristãos, não é de pessoas que estão tateando, tentando vencer. Uns venceram, outros não, e estamos por aí tentando vencer. Temos no céu um Pai bondoso, não um Deus sádico. Devemos lembrar disso diante das circunstâncias. Deus não está jogando conosco e se divertindo com o nosso sofrimento. Ele está, sim, usando o nosso sofrimento para nos aperfeiçoar. E em tudo devemos enxergar a sua bondade. Intercedendo por nós, ao lado de Deus, Pai, temos um sacerdote que sabe compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus foi tentado a fugir. Ele sabe o quanto somos tentados também a dar respostas fáceis, de fuga, nos diversos desafios que enfrentamos. Mas Cristo também é não só sacerdote, mas também um profeta. Ele nos guia com a sua palavra. Essa sua palavra, diz o pastor Sacha Mendes, não é um farol que mostra todo o mapa da existência. Às vezes nós queremos isso, né? Porque Deus não revelou tudo assim, ó. Aí eu ia só cumprindo. Deus nos deu não um farol que ilumina toda a nossa existência. Ele nos deu uma lâmpada que nos diz onde colocarmos o pé. Em que local seguro colocarmos o pé. Cristo não é só nosso sacerdote, não é só nosso profeta, mas especialmente quero chamar a atenção, Cristo é o nosso rei coroado e ressurreto. Cantamos isso aqui ontem o tempo todo. Cristo está usando como rei as nossas dificuldades para nos forjar, para mostrar em nós o seu reinado soberano. Mostrar em nós o seu reinado soberano. Como ele vence a nossa própria natureza, o nosso próprio eu, o nosso próprio desejo de fugir. Cristo triunfa, não só no mundo, na esfera pública, mas também precisa triunfar em nossa vida, vencendo o pecado. E ele certamente faz isso. E demonstra o seu reinado soberano em nos transformar pela sua palavra e pelo seu Espírito. Transformando, inclusive, essa nossa tendência terrível que recebemos do primeiro Adão. Em Cristo, todas as coisas se fazem novas, e Ele é um mediador excelente. Assim, irmãos, não temos motivo para fugir, por mais sedutora que a fuga pareça. E em Cristo não devemos viver como covardes e nem fugitivos, porque em Cristo somos mais que vencedores. Que Ele então nos abençoe. Amém.